A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Nessa semana nós vamos tratar do painel de governança local e de um assunto importante, já que no último domingo, no último dia 16, foi comemorado o Dia da Ouvidoria e do Ouvidor, o chamado Ombudsman, né, que foi criado há alguns anos aí na Europa. Para esse assunto tão importante, eu estou aqui acompanhado para apresentar comigo o programa de hoje, a Elisângela Baffini, que já foi entrevistada, foi comentarista no nosso programa e está estreando como co-apresentadora comigo esse painel. Elisângela, seja bem-vinda para essa nova missão. Opa, muito obrigada. Obrigada por proporcionar aí essa possibilidade de apresentar esse programa que cresce a cada dia. E nós vemos aí as pessoas comentando, sempre muito interessadas, porque a gente está trazendo aqui assuntos que são de extrema relevância para a nossa região. E hoje com um convidado especialíssimo, né? Exatamente. Aqui muitos convidados especiais, mas antes de apresentar o convidado especial, o nosso comentarista, o nosso coringa, fala de tudo que é assunto, né? O arquiteto urbanista Alessandro Lopes. Seja bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos fazer mais um programa aí, né, Sérgio? Convidado especial, a gente quer trazer há muito tempo aqui no Protagonismo Regional e é um protagonista da política local, regional, uma grande liderança, já foi vereador, foi secretário de Meio Ambiente e agora com uma nova missão como ouvidor municipal de Santos, né, o Marcos Libório. Seja bem-vindo, Marcos, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Sérgio, obrigado, Elisângela, Alessandro. É muito bom estar aqui, Protagonismo Regional, eu acho que a gente tem uma pauta boa, né? A participação do cidadão aí na melhoria dos serviços. E é um prazer, uma honra estar por aqui. É isso aí, qualidade dos serviços públicos e as práticas de cidadania. A gente pode começar falando disso, né, Libório, dessa data que foi comemorada ontem, no domingo. Olha, eu te confesso que não foi de propósito, mas quando você me avisou que era o dia da ouvidoria e do ouvidor, eu falei, caramba, né? Cada dia mais eu fico um cara místico, viu, Alessandro? Porque não é possível. Quanta coisa acontece. O Fórum Brasil, que vocês viram aqui, a vinheta de abertura, a gente escolheu o mês de agosto para fazer o evento, depois a Lucilena foi lá e falou, Sérgio, é o mês. O mês do historiador e do patrimônio histórico. É isso. Então eu vivo sendo orientado aí por forças ocultas, benéficas, obviamente. Então aí o Libório veio, é o dia do ouvidor. Ah, que maravilha. Fala um pouquinho dessa data, Libório. É muito legal, né? Porque, como você mesmo falou, né? O Ombudsman, que foi criado na Suécia há muito tempo atrás, era um representante do povo no serviço público. Essa figura foi criada para isso mesmo, para que pudesse levar à administração a opinião do público, elogio, sugestão, reclamação, né? E que pudesse ter realmente uma melhoria contínua dos serviços públicos. O ouvidor tem esse papel, é um papel de mediação, né? Quando foi traduzido para o português, ficou ouvidor, ficou uma coisa meio passiva. Sim. Fica mais receptivo. Também acho. Mas a função mesmo é uma função de mediação, a mediação ativa. Por quê? Nós pegamos as informações, as estatísticas, os dados, as reclamações. É mais proativo do que as pessoas imaginam. É muito mais proativo do que as pessoas pensam que é. Porque você, dessa maneira, dando um feedback, retornando para as secretarias, como ele tem sido percebido no seu serviço, você acaba melhorando, né? Alguns, numa velocidade mais rápida, se a coisa é um pouco mais simples, mais imediata,
outras com um tempo mais demorado. Mas a função da ouvidoria como um todo, que é uma grande equipe técnica muito dedicada que a gente tem na Prefeitura de Santos, é uma função essencial para a melhoria contínua do serviço público. Ficou bastante gente que é da época do Rivaldo, que era um excelente ouvidor. Para mim, um dos melhores quadros da gestão do Paulo era o Rivaldo. Um abraço para o Rivaldo. Mas ficou muita gente dele. Como é que você pegou essa estrutura depois que você assumiu? O governo, né, do Rogério Santos, como foi reeleito, a gente acabou mantendo tudo o que estava funcionando, com certeza. A equipe é muito boa, alguns quadros ficaram, quadros técnicos, né, ficaram com certeza, e a gente tem esse objetivo. Algumas pessoas novas chegaram para dar uma oxigenada, dar uma motivada também, agregar tecnologia, agregar informação, e assim, eu diria que o quadro foi mantido na sua base, na sua essência, com um acréscimo de qualidade também. Hoje a ouvidoria, ela é ouvidoria e controle, né? Porque controle dos contratos, de toda a forma de serviço que a Prefeitura também apresenta, as métricas, o programa de resultados, né? Participação direta dos resultados, que afere como que as secretarias atingem as metas estabelecidas entre o prefeito e os secretários, também fica na ouvidoria. Nós acabamos de entregar, junto com o prefeito Rogério Santos, a participação dos resultados, esse mês inclusive, que as secretarias que atingem acima de 80% da meta estabelecida são premiadas, e os servidores também premiados. Isso é muito bom. Então, ouvidoria e controle, é a parte de comunicação com o cidadão e também o controle, o monitoramento do cumprimento das metas de governo. Excelente. Libório, você falou sobre o cidadão, e justamente para que a ouvidoria possa funcionar, é extremamente necessário que o cidadão participe, né? Até mesmo a nossa Constituição Federal fala sobre isso. Artigo 37, a gente tem a participação do cidadão dentro da administração pública, e que se faz extremamente necessária até mesmo para um parâmetro, para entendimento de como que está sendo visto e como que está funcionando esse serviço público. Então eu queria saber de você, como que está estruturada a secretaria para atender esse cidadão de forma eficiente, e como que o cidadão consegue fazer essa participação junto à ouvidoria? Olha, excelente colocação, Elisângela, porque sem o cidadão participando, melhorando, né, e de alguma maneira trabalhando junto com a gente, fica muito difícil, porque o serviço público está na sua essência servir ao público, né? Então nós precisamos estabelecer uma rota de diálogo permanente com o cidadão. Então a ouvidoria está justamente neste meio, nesta interface, nesta mediação, né? E aí, quando nós temos um grande desafio pela frente, que é trabalhar com a credibilidade do serviço público. A credibilidade se conquista com respostas, com eficácia, com demonstração realmente de efetividade. Aquilo que o cidadão entrou através da ouvidoria, pelos diversos canais, seja ele telefônico, pelo site, presencial, né? Aí, se ele consegue aferir que funcionou, deu resultado, você de alguma maneira acaba estimulando essa participação, né? E a gente precisa também entender a linguagem que o cidadão fala. Então, Elisângela, hoje nós estamos em um momento que é extremamente importante. Nós temos 162, que é o telefone da ouvidoria, né? Nós temos o atendimento pelo portal da Prefeitura, clica lá na aba Ouvidoria, tem lá uma série de solicitações, e tem o atendimento presencial, que ainda tem bastante. Nós fazemos aí 200 atendimentos aí. Deixa o endereço para a gente. É a Praça Mauá, no térreo da Prefeitura, Praça Mauá sem número, o prédio da Prefeitura, o presencial é ali mesmo. Então chegou na Prefeitura. Chegou na Prefeitura, subiu à direita, subiu aquela escadaria bonita, aquele prédio maravilhoso, hein, senhor arquiteto? Prédio maravilhoso que tem ali. À direita já é a ouvidoria. Maravilha. E quando a gente trabalha justamente nessa ponta de percepção da credibilidade, que o resultado chega, você estimula a participação cidadã. Isso é importante, né?
A ouvidoria existe justamente para facilitar, para aproximar o cidadão do serviço público. Foi um dos primeiros pedidos do prefeito Rogério Santos, foi que a gente pudesse consolidar a ouvidoria como um canal exclusivo de elogio, reclamação e participação popular, né? E que a gente pudesse, se ele foi enfático nisso, pudesse aproximar do cidadão a administração pública. O Rogério é um cara que tem uma sensibilidade, escuta bastante, ele gosta mesmo dessa participação do pessoal, e a ouvidoria está nesse caminho, né? Está nessa função de aproximar. Então nós temos ali, aí, né, complementando aqui um pouquinho, né, nós verificamos que por bairro, quais são as solicitações, quais os temas mais frequentes que aparecem e qual o prazo de resposta de cada serviço. Né? Iluminação pública, por exemplo, que é uma coisa que é frequente em todos os bairros, solicitação, não é reclamação, tá? Solicitação de iluminação pública. Nós criamos um link direto, quando o cidadão entra no portal da prefeitura, lá na ouvidoria, quando ele escolhe fazer a manifestação, já aparece iluminação pública em destaque. Por quê? Porque normalmente envolve uma questão de segurança, envolve uma questão mais rápida, uma troca de lâmpada, é uma coisa um pouco mais emergencial também, e aí já é destacado. Se for iluminação pública, o cidadão já clica, já vai direto para o prestador de serviço que faz esse serviço de troca de lâmpada, de iluminação, de qualidade do serviço. Então, o que eu estou falando? A gente procura facilitar, de alguma maneira, o acesso do cidadão ao serviço. Acaba otimizando e tornando ainda mais rápido esse serviço, né? Acaba otimizando. E agora nós vamos aí, por isso que eu falei da fase de transição, Santos Digital, que é também uma entrada aqui sob coordenação da ouvidoria. Nós temos ali uma série de pedidos que já começam a ser estabelecidos através da plataforma. Poda de árvore, buraco na rua, serviços começam a ser exemplificados ali e o cidadão consegue clicar direto e vai direto para a secretaria. É bem legal porque a gente vai dar maior agilidade. Está disponível, mas ainda não para a cidade inteira, está em fase de transição e a gente vai dar maior agilidade ao cidadão. É uma melhoria que a gente vem implementando. Marcos, deixa eu aproveitar então nessa primeira rodada e manter esse clima ainda de bate-papo. E você, que é um cara que já é de carreira, já foi vereador, já foi secretário, já fez tanta coisa na prefeitura, como é estar hoje na ponta de quem escuta a reclamação direto, no 1 a 1 ali, na pessoa? O que você percebe assim, poxa, eu estava lá e não prestei atenção nisso, como é que isso acontece? Olha, primeiro que é bem legal, né? Porque eu venho da iniciativa privada. Eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente em 2017, mas a minha carreira de engenheiro foi na iniciativa privada. E, assim, nas empresas, se você não escuta, se você não ouve, se você não atende, você está fora do mercado. Eu, como tive uma grande participação na diretoria comercial, a diretoria comercial, por exemplo, você tinha que ter um foco nos seus clientes, um foco na escuta dos seus clientes, né? Então, a gente, de alguma maneira, até segmentava por uma questão de melhoria do serviço. Então, cliente industrial, cliente de poder público, cliente residencial. Então, tinham essas categorias mais para facilitar o diálogo, porque o empresário fala de um jeito e tem aquelas necessidades. O poder público, as prefeituras, né, que eu trabalhava numa concessionária de energia e todo o serviço de energia, o poder público tinha aquelas necessidades afetas à questão de hospitais, escolas, tudo isso aí que é demandas desse tipo. E todo mundo nas suas residências só quer ter a luz mesmo, funcionando, e a gente aprendeu a dialogar e ouvir está na base do entendimento. Você precisa investir um tempo, né? E é isso que a equipe da ouvidoria tem feito também, que a gente procura agregar alguma coisa, tem investido um tempo ouvindo o cidadão, né? Para mim, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade de prestar serviço, né? Porque na Câmara Municipal, enquanto eu estive lá na Câmara, você tem que ouvir. O cidadão para na tua frente, muitas vezes ele não conhece os caminhos a percorrer dentro da administração pública. Ele tem um problema, ele precisa do problema resolvido, né? E aí, na ouvidoria, a gente também acaba exercendo essa mesma função, né? E de escuta, de solução
e dentro da estrutura dar o melhor encaminhamento. Porque não é simples, né? Como são mais de 20 secretarias e autarquias, né? Se você junta CT, Prodesan, Coab, Sim. além das secretarias, e como a administração pública é dinâmica, há mudanças de secretaria, né? Junta a secretaria, separa a secretaria, pelo formato, pelo foco mesmo do plano de governo, o cidadão, de alguma maneira, precisa ter clareza, e a ouvidoria entra nesse papel também de esclarecer, de informar quem é que vai cuidar daquele problema, quem é que vai cuidar daquele serviço. A ponto, Alessandro, de nós, na ouvidoria, recebermos demandas que não são do município, são de saneamento básico, que é do Estado, de Sabesp e uma série de outras questões, e a gente precisa também colocar as expectativas no lugar certo, porque senão a prefeitura acaba assumindo, né, funções que não são dela. Mas é que o munícipe ele quer reclamar, quer o problema resolvido. O munícipe quer o problema resolvido. Essa sua frase resume um pouco daquilo que a gente tem buscado. O munícipe quer o problema resolvido. E é um papel nosso buscar a solução, né? E entendimento de que percebe. É que em algum momento não é a prefeitura. Sim. Em algum momento tem um pessoal que liga na ouvidoria para falar das balsas. Não é papel da prefeitura, mas aí cabe. Mas é o desespero de tentar achar algum caminho para resolver. Exatamente. Você sabe que assim, o tempo médio de atendimento é de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos no telefone, né, ou entendendo ali. É um tempo elevado para um atendimento, né? Nós tivemos em 2024 36 mil manifestações de ouvidoria. Eu estou falando de atendimento direto pelo 162, pelo telefone, fora o que está no portal, Santos Digital, fora o que está em outros canais. Mas no atendimento direto da equipe, 15 minutos. Há atendimentos que o atendente de ouvidoria investe ali até 30, 40 minutos, porque Precisa desse colo. Precisa. E terminou o atendimento, você tem toda a inserção no sistema, você tem que colocar no sistema qual que é, gera um protocolo, tem acompanhamento do prazo, né? Então, os prazos de execução, de realização de resposta são de imediato, né? 3 dias até 20 dias. O nosso prazo médio tem dado em torno de 8 dias, é um bom prazo, né? 8 dias de resposta ao cidadão. Então, tudo isso aí acaba contribuindo para esse trabalho que a gente vem fazendo numa crescente de credibilidade. Não tem cidade pronta, né? Não tem serviço pronto, mas nós estamos investindo para melhorar a cada dia. A gente estava falando agora há pouco, você falou que muitas pessoas entendem a ouvidoria como um órgão reativo, mas ele é muito mais proativo do que as pessoas talvez imaginem, né? E tem um aspecto interessante que é a subjetividade ou não da percepção da qualidade do serviço. E muito se discute como a gente consegue transformar essa subjetividade em indicadores concretos de medição do desempenho dos serviços, e aí a gente fica numa nuvem bastante densa, né? Como focar em instrumentos de mensuração para conseguir fazer com que esse processo se aperfeiçoe permanentemente. Então eu queria saber de você o seguinte, Libório, quais são as diretrizes? Você acredita que é possível perseguir esses indicadores de forma mais objetiva, mais clara, mais compreensível pelo cidadão comum? E dentro dessa mesma pergunta, você acredita que essa proatividade ela vai permitir, ela está permitindo que a administração construa um modelo de inteligência mais eficiente, ou seja, fazer mais com menos, evitando que os grandes problemas se acumulem, se avolumem e comprometam a eficiência do gasto público? Eu acho possível. Ficou complexa a pergunta. Ficou complexo, mas é bem interessante. É controle de qualidade, né? Isso é muito bom. A gente não consegue melhorar aquilo que não mede. Perfeito. Nós precisamos medir mesmo, a cada dia, a cada passo, qual que é o prazo, qual que é o nível de resposta dada em cada manifestação de ouvidoria. Esse processo, Sérgio, é um processo contínuo. Nós precisamos perseguir. A natureza humana conspira contra a nossa eficiência, a nossa eficácia, né? Se você entra num patamar de conforto, fica difícil, as respostas acabam sendo as mesmas. Então, o que a gente precisa? Sempre visitar
os processos, verificar os prazos. Porque como que a gente sai da subjetividade? O cidadão reclamou de um buraco na rua, reclamou de uma lâmpada queimada, reclamou da necessidade de poda de árvore. Eu falei isso porque nas nossas estatísticas desses últimos 2 meses, janeiro e fevereiro, buraco na rua, iluminação pública e árvores estão em todos os bairros, principalmente nos top 10 ali de bairros que se manifestam na ouvidoria. Alterna, em alguns bairros a árvore está na frente, o buraco vem em terceiro e a iluminação pública ali fica alternando. Mas são... É isso aí. Como que você melhora isso? Dando resposta rápida, né? Eu estive recentemente com a gerência da Sabesp também. Levei toda a equipe de ouvidoria até a gerência da Sabesp, por quê? Boa parte dos serviços que estão acontecendo na nossa cidade tem intercorrência da concessionária de saneamento. Por quê? Para que a gente junto consiga melhorar o prazo de resposta. O que eu peço? Eu peço assim, você vai arrumar daqui a 10 dias? Eu escrevo para o cidadão, eu dou essa resposta, que daqui a 10 dias vai ser arrumado. Uma água jorrando na rua não dá para ser daqui a 10 dias. A água jorrando na rua é desperdício, uma série de questões que a gente tem perseguido como muito rica, sustentabilidade e tal, tem que ser de imediato. Como que a gente sai da subjetividade? Olhando aqui e acompanhando, monitorando cada uma dessas manifestações e vendo o prazo de resposta. E que a gente seja melhor a cada dia. Iluminação e o grau de emergência ou de atendimento para aquela ocorrência. Perfeito, o grau de emergência para aquela ocorrência. O próprio decreto diz que regula toda essa parte de resposta ao cidadão, decreto de ouvidoria, ele diz que nós temos algumas manifestações que precisam ser respondidas em 3 dias, em 7 dias, 10 dias, até 20 dias. Até 20 dias de resposta. Só que o que a gente precisa de alguma maneira, trazer uma resposta o mais rápido possível. Então, hoje a zeladoria é um dos fatores que está principalmente na boca do cidadão. Está ali, na ponta do dedo no digital, mas a zeladoria está. Então, eu tenho conversado com a Secretaria de Prefeituras Regional, que é o Rivaldo. Hoje, facilita muito, porque o Rivaldo saiu da ouvidoria, então ele entende a urgência urbana. Conhece a dinâmica. Então, para nós é um ganho, né? O Rivaldo hoje, com o conhecimento que ele tem, com tanto tempo de ouvidor, ele na Secretaria de Prefeituras, ele hoje está executando, está realizando aquilo. Então, ele consegue também hierarquizar essas demandas. É assim que a gente sai da subjetividade, com acompanhamento, com estatística, com monitoramento, controle das metas, controle da resposta. Quando o cidadão entra na ouvidoria e faz algum questionamento, uma manifestação, quando a gente encaminha para a secretaria essa manifestação, a resposta, se não vier de acordo, que seja suficiente para responder para o cidadão, a gente devolve. O primeiro passo, o primeiro filtro é o próprio a comunicação da ouvidoria, que é interna, fala, opa, esta demanda que o cidadão quer que o problema dele seja resolvido. Essa é a primeira instância de conformidade. Essa é a primeira instância de conformidade. É assim que a gente sai dessa subjetividade, é assim que a gente estou te respondendo. Essa primeira triagem, esse filtro é feito pelos atendentes, pelos analistas da própria ouvidoria. Fala, opa, o cidadão perguntou uma coisa, a gente não pode responder outra. A gente não pode responder algo que seja um pouco mais amplo. E muito subjetivo. Bem, às vezes até explica, né? E aí se está dentro do contexto, tudo bem. Mas, se não, aquele órgão, se é pintura de faixa de pedestre, quando vai pintar? O buraco, quando vai tapar? A árvore, quando vai podar? Então, não tem muita coisa de florear. A gente precisa dar a resposta direta que satisfaça o cidadão. É assim que a gente entende. Só que, quando eu falei, vai tapar o buraco em 10 dias, vai pintar a faixa em 10 dias, cumpra. É desta maneira, neste monitoramento e controle, que a ouvidoria vem trabalhando. Por quê? A gente prefere, de alguma maneira, sempre falar a verdade, clarear, olha, não dá para fazer agora, nós estamos com um problema de contratação, como houve. Claro. Mas ainda problema de contratação de poda de árvore.
Então, vamos ter que segurar um pouco. Fala a verdade para o cidadão, ajusta essa expectativa, mas cumpre. Então, mas quando você falar que é daqui a 10 dias, faz os 10 dias. Dentro dessa análise, que eu queria até que você pudesse responder isso, para liberar para os meus colegas aqui, esse tipo de demanda que aparece nesses atendimentos, eles estão servindo para criar uma base de inteligência proativa por parte do governo? O governo tem trabalhado com indicadores de resultado a partir de uma proatividade maior, usando essa inteligência, ou isso está fora das metas do governo? Tá. Não, legal. Obrigado por ter me trazido de volta aqui. A participação direta dos resultados, que são mais de 1.000 metas estabelecidas em conjunto, né, entre as secretarias e assinada entre o prefeito e os secretários. Então, as metas de 2025 foram estabelecidas em 2024. Cada secretaria, aí tem 30, 40, 50, 80 metas cada secretaria. São metas de serviço, são metas de realização. Por exemplo, quantas castrações a Coordenadoria de Defesa da Vida Animal vai fazer por mês no ano de 2025. Então, está lá, 500 castrações, então precisa cumprir 500 castrações. Como que a gente controla isso, né? Como que a gente melhora isso? É lógico que há métricas que são mais simples, são matemáticas simples, né? Agora, você estrategicamente precisa agregar, através de uma análise da participação direta dos resultados, aquilo que realmente faz parte, né? Então, hoje, neste processo evolutivo, que é a participação direta dos resultados, tem 10 anos que foi implantado, ele passa por um processo de mudança, onde as metas são estabelecidas de acordo com esse critério. Aquilo que traz menor custo para a realização do melhor serviço. É o melhor serviço no menor custo. Isso faz parte da meta de cada secretaria, né? Fora isso, tem as outras que são assim, controle de consumo, agilidade nos processos mais burocráticos, tal, para desemperrar a máquina pública. Então, tudo isso faz parte, mas esta análise ela é agregada de forma contínua. Que vai chegando como demanda lá, serve como um parâmetro também, né? Porque as pessoas estão reclamando muito disso, talvez a nossa gestão esteja sendo deficiente nesse setor, e aí ela acaba de alguma forma compondo essa equação. É isso. Eu, nesse tempo que assumi a secretaria de ouvidoria, eu procurei de alguma maneira, até porque, né, a gente, como o Alessandro falou muito bem, a gente não está chegando agora na administração. Na realidade, a gente já faz parte da administração de serviço público. Eu busquei, de alguma maneira, mapear alguns gargalos. Quais são eles? Gargalos que, por exemplo, não é por má vontade, mas às vezes falta um ato regulatório para aquela secretaria ter autonomia para realizar aquele serviço. Então nós precisamos voltar, dar um passo atrás para poder dar resposta e respaldo ao fiscal, por exemplo, para que ele possa, ao fiscal de serviço público ali, ou de meio ambiente, ou fiscal de vigilância sanitária, aquele que trabalha na ponta, para que ele possa ter autonomia também para dar essa resposta. Então, o negócio fica lá pendente. Esses gargalos que eu chamei são algumas manifestações de ouvidoria sem resposta, sem uma finalização adequada. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma situação que eu estou abordando agora, já tenho buscado construir com a Procuradoria, a doutora Renata, a procuradora do município, com a Vigilância Sanitária, com a delegada Raquel Galinatti, que é de segurança, que é a questão dos acumuladores de lixo em residência. Acumulador de lixo em residência é um fato que parece simples. Vai lá e manda tirar. Não é simples, afeta porque todo mundo, né? Afeta todo o condomínio. Tem uma questão de saúde mental envolvida, tem toda uma questão de vigilância sanitária envolvida e de segurança, né? Risco de incêndio. Por exemplo, se um de nós tem um acumulador de lixo no edifício, no prédio que a gente mora, todos nós estamos em risco. Mas quanto que é a responsabilidade também da prefeitura, quanto que é a responsabilidade do próprio condomínio, a gente precisa estabelecer. Esta falta de um regimento, de uma linha de atuação, acabou gerando alguns gargalos, e aí eu chego explicando para vocês, alguns gargalos sem resposta. Por quê? A vigilância até falou, poxa vida, tá com problema, eu preciso entrar e fazer uma desratização, eu preciso entrar e fazer uma desinfecção. Mas tem um paciente que é um paciente
de saúde mental. Nós temos uma etapa anterior a cumprir. Para entrar lá, você não entra na casa do cidadão sem um mandato, você não entra sem uma necessidade. Então você tem uma ordem judicial, você tem uma outra situação que você precisa ver antes. Então vocês entendem que dentro dessa solicitação, e parece simples, mas nós estamos lá com 52 manifestações de ouvidoria com relação a acumuladores de lixo que a gente está buscando resolver. Eu estou mapeando e para que a gente possa, em cada um desses casos, dar um melhor prosseguimento. Sim. O que importa é resolver o cidadão. É isso aí. O que importa é resolver. Fica até a sugestão, eu estive um tempo atuando junto ao NECRIM, em Santos, e o NECRIM recebe muitos casos de acumuladores, muitos casos. Então, de repente, até um diálogo com eles seria bastante interessante, porque a gente tinha casos assim que chegavam e a gente buscava esse entendimento até mesmo dessa questão que você citou, que é um problema de saúde mental. É isso. Né? Que você precisa fazer todo esse cuidado anterior para que você não trate isso como um tema de né, pequenas causas, mas não é. Na verdade, ali você tem um caso que é muito mais profundo, né? E aí você estava falando sobre a questão das secretarias, e quando a gente fala de serviço público, precisa ter entendimento que, embora tenha os órgãos separados por pastas, ainda assim você tem um trabalho que precisa ser integrado. Né? Se não integrar, não funciona com tanto tamanha eficácia e agilidade como o cidadão quer e merece. E eu te pergunto, Libório, existe o preparo tanto dentro da secretaria, das secretarias de uma forma geral, como na ouvidoria, um cuidado com esse servidor que vai atender quem está lá na ponta, que vai atender o cidadão, e esse entendimento da necessidade da pronta resposta, da resposta real, não de uma resposta de que vamos atender, mas aí passa um tempo e acaba não atendendo. Esse cuidado é feito por parte da prefeitura com o seu servidor, aquela pessoa que vai atender quem está lá precisando, porque é o que o Alessandro falou, o cidadão quer a resposta, mas ele quer uma resposta que seja verdadeira, né? Aquilo que realmente vai acontecer. Claro que nem sempre se consegue atender no prazo esperado, da forma que gostaria, mas esse cuidado, esse diálogo que vocês precisam ter na ouvidoria entre trazer o cidadão, a ouvidoria e o serviço público juntos para buscar o melhor atendimento àquele problema que está sendo apresentado. Olha, sua abordagem é perfeita, né? Existe uma questão de perfil mesmo, né? O perfil é um investimento, né, para atendimento. O fiscal, ele tem um perfil. Ele precisa ter aquele desprendimento. Uma pessoa que às vezes não tem esse perfil precisa de alguma maneira ou ser treinada, ser capacitada para que possa exercer essa função adequadamente. Esta percepção, lógico, compete sempre aos secretários. Cada pasta, cada secretário é um gestor daquele tema que o prefeito escolheu para que ele cuidasse. E aí, dentro das equipes, a própria ouvidoria não interfere nesse sentido. A formação das equipes compete aos secretários. E, lógico, a gente está no serviço público. Então, tem todas aquelas funções que já foram assumidas pelos servidores naquela... Então, por exemplo, se o cara é agente de trânsito, ele passou no concurso para agente de trânsito, ele é agente de trânsito. Então, essa é a função dele. O que a gente vai monitorar na ouvidoria? A qualidade da resposta, se existem incidências de reclamações quanto aos servidores de cada serviço público, de cada área, de cada pasta. Existindo, a gente comunica, sim, comunica ao secretário da pasta, comunica como governança mesmo, a todo um processo que é feito para melhoria da qualidade desse serviço. Se em qualquer momento é verificado que há uma fuga desse perfil, precisa ser realocado, precisa ser melhorado, capacitado, treinado e entendido o que está acontecendo, né? Por quê? A pessoa que está ali para fazer um agendamento de exame, né? Vou só tangibilizando, estou descendo aqui para o nível operacional para a gente poder ficar claro. O agendamento de exame, às vezes,
a pessoa que está solicitando não tem entendimento de toda a máquina, de todo o funcionamento. Então, o perfil do atendente desta área, ele precisa ser um atendente que tenha uma explicação, tenha uma sensibilidade, está um momento difícil, é um paciente que está ali, ou um parente preocupado com o agendamento. Então, precisa ver que para ele é urgente. Para ele é urgente. Exatamente. O caso daquele parente, o caso dele de saúde é urgente. Esse perfil de percepção, ele é necessário para que a gente possa ter o tratamento adequado com o cidadão quando aciona o serviço público. Toda manifestação, todo cidadão é extremamente importante quando ele se dispõe a falar com o serviço público. E aí o perfil desse servidor precisa ser suficiente para entender e traduzir de alguma maneira como que a máquina, como vai ser encaminhado para a secretaria. Sabe que eu fiz essa pergunta para você porque a gente sabe que o Brasil está aí uma das piores colocações no ranking de atendimento e qualidade de serviço público, né? Então, num ranking de 177 países, o Brasil está em 124º em qualidade. E aí, quando a gente fala do quanto se investe em serviço público, né, o investimento que é feito do PIB dentro de um país, você ter uma qualidade tão baixa, talvez não, falta muita coisa, a gente sabe disso, mas o entendimento dessa qualidade da entrega, né? Então, esse cuidado com a entrega, com o cidadão na ponta, com como fazer chegar, isso é muito importante, né, Alessandro? Exatamente. Pegando exatamente esse gancho de pergunta e usando o nome do programa, como é que a gente faz, Libório, para a ouvidoria se tornar um canal estratégico e que realmente o cidadão possa exercer esse protagonismo de forma mais ativa? Vou fazer um comparativo aqui, que fosse um Google Maps da vida aí, que ele consiga gerar uns dados e te informar o mais tempo real possível. Trazendo para o meu mundo de cidades inteligentes, eu entendo e acho, não sei se você concorda, mas a ouvidoria é um ator principal exatamente na inteligência das cidades, né? Como é que você acha que a gente pode melhorar esse diálogo aí, deixar o cidadão mais protagonista? Muito bom, muito bom. Eu vou fazer aqui um paralelo, né? Tá. É assim, quando a gente dá uma provocada aqui no nosso arquiteto, você projeta uma praça, você projeta um espaço público, a primeira coisa que você tem que ver é que as pessoas gostem de frequentar aquele espaço público. Praça sem utilidade é uma praça projeto errado. É um projeto errado. Porque aí na maquete está lá, tá o cara bonitão, a família da propaganda de Doriana lá. É isso aí. Com um Golden passeando no vídeo, na animação 3D, tudo certo. Mas no dia a dia você vai lá, investiu e tudo, o pessoal acaba não frequentando aquele espaço. Houve algum erro, né? As pessoas têm que gostar de frequentar. A ouvidoria precisa ser um espaço também em que as pessoas se sintam bem em frequentar. Perfeito. Não existe mar de rosas. Eu não estou falando que está tudo resolvido, e muito pelo contrário, não quero ser entendido errado. Nós estamos em um processo de construção e melhoria contínua, né? Houve um pedido do prefeito que a ouvidoria se aproximasse do cidadão. Como que nós estamos buscando isso? Aí, respondendo a tua pergunta, nós estamos buscando nos aproximar dos conselhos, todos os conselhos de segurança na cidade, né? Tem conselho para os bairros, e eles são muito frequentes, as reuniões são mensais, e ali tem um protagonismo mesmo das pautas regionais muito interessante. As associações de moradores, nós também estamos trazendo a ouvidoria para as reuniões de associação de moradores, trazendo as associações de moradores para próximo da prefeitura. Nós temos os programas de voluntariado. Hoje está encerrando o Amigos do Verde, que é um programa super legal, que trata de arborização, onde o cidadão consegue nos ajudar também, e funciona como uma ponta de ouvidoria com relação à arborização, mas ele participa de plantios, do cuidado com as árvores, de cuidado com jardins públicos, de entendimento de como a população pode usar os canais da ouvidoria com relação à arborização. Então,
Não só para reclamação, não, né? Não só para reclamação, para construir junto. Existe um outro programa que é o Amigos do Bairro. Amigos do Bairro são programas, não foi eu que criei, são programas que a gente só está vitaminando porque funcionam bem. Eu acho que a gente não tem que ficar criando coisa mirabolante, não. Reinventando a roda. A continuidade naquilo que funcionou, né? Exato, aí a gente investe naquilo que está funcionando e traz o cidadão para perto. Amigos do Bairro também funciona bem, né? Nós vamos estar aí mais uma vez capacitando, trazendo a turma para perto. São voluntários que trazem. Nós temos as bancas de jornal que funcionam cadastradas, bancas de jornal que funcionam como pontos de ouvidoria nos bairros. Então temos 18 bancas, que são de informação turística e de ouvidoria, que funcionam como pontos de ouvidoria. Existem as manifestações de ouvidoria que são feitas nas prefeituras regionais. Então na Zona Noroeste tem, aqui em cada área continental tem. Em cada prefeitura regional tem um ponto de ouvidoria, né? E aí a gente tem que, de alguma maneira, criar esse espaço, que seja um espaço fácil. Por que o Santos Digital? Por que o investimento da administração pública no Santos Digital? Porque o cidadão escolhe falar digitalmente. Muitas vezes você não liga nem para parente mais. É difícil, as pessoas não então querem fazer a solicitação por plataforma. Então é assim, a gente capacita, habilita, contrata sistema e aí que a gente está fazendo justamente para aproximar. Só pegar esse gancho assim, a gente sabe que a gente tem uma população que tem acesso ao celular, mas nem todos têm acesso à internet e tudo mais. Será que uma evolução desses canais de comunicação não seriam totens de reclamação rápida ou de elogios rápidos espalhados em pontos estratégicos? Eu ia aproveitar porque eu ia te perguntar isso agora, então colando na pergunta dele. Tem tido algum tipo de parceria mais aproximada com o próprio CCO? Porque ali tem muita tecnologia, tem muita coisa ali que dá para, enfim, dá para ter uma baia da ouvidoria ali dentro, como tem para outros departamentos, outras divisões. Sérgio, os atendentes da ouvidoria ficam dentro do CCO, estão no CCO, né? Então há uma ilha de atendimento do 162, do telefone, dentro do CCO, um espaço ali compartilhado, justamente para que haja, né, uma dinâmica mais rápida. Se aquela denúncia tiver uma câmera, inclusive, monitorando aquele espaço, é possível acessar, inclusive, pelo vídeo wall. A turma se comunica ali e o CCO está na linha de frente da solução também, né? Como você falou muito bem, né? São 2.000 câmeras na cidade, isso aí acaba ajudando bastante também. Eu ia te fazer justamente essa pergunta. Quando você fala que a ouvidoria está nos bairros, é porque estão fisicamente, é isso? Estão passando pelos bairros em momentos específicos. Como funciona realmente isso para o cidadão entender? A resposta do Alessandro, ele não falou dos toques. Tudo bem, já vai chegar, ele não esquece, ele já chega aqui. Ele aproveitou e aí saiu pela tangente. Ele já chega aqui, ele vem vindo e já chega aqui. A representação na regional ela é interessante, porque até eu pedi uma alteração do formato da questão das bancas. Hoje, o decreto que rege a banca de informação turística e ouvidoria, ela diz que são 200 metros, qualquer banca cadastrada, 200 metros distante de qualquer ponto turístico. Tá? Com isso, nós estabelecemos algumas mapeamento, um mapeamento, mas algumas dificuldades. Por exemplo, há pontos turísticos que são muito bem servidos, mas há locais de grande concentração do cidadão que não sei. Por exemplo, você pega o camelódromo lá da Zona Noroeste. Ele é um ponto turístico? Não é um ponto turístico, ainda não é. Mas ele é um ponto de grande concentração. E nós não temos, pela lei, autorização para colocar um ponto de ouvidoria lá. O que eu pedi, justamente, a elaboração desta redação para que eu possa apresentar ao prefeito e incluir 200 metros a partir de pontos de grande concentração de cidadão. Então, só exemplifiquei com o camelódromo, mas aí você vem uma policlínica, você tem vários outros pontos onde o cidadão já está passando que pode estar se usando do serviço. Escolas, né? E é lógico que a tecnologia ela faz parte, né? Faz parte desse processo. Eu acredito que
você usar totens, é uma coisa que não está fora da análise, né? Não vou dizer qual é o número do processo que analisa isso. Mas pelo menos para informar, para ter essa... Mas a gente chega lá. A gente vai chegar lá nessa interlocução facilitada, através de aplicativos e tudo, né, de sistemas. É um processo de mudança de sistema. O SOM, que é o Sistema de Ouvidoria Municipal, ele está com 14 anos, né? Então ele está passando por essa transição também tecnológica para o Santos Digital, para que a gente possa dar essas respostas. Eu acredito que essa é uma evolução. Mas principalmente, o nosso foco hoje está na velocidade de resposta do serviço, né? Facilitar o acesso do cidadão está no nosso norte, com certeza, mas melhorar a qualidade de resposta do serviço é o nosso tema principal hoje. É aquilo que eu falei, garantir a execução dentro dos prazos que foram planejados ou o mais próximo possível da expectativa do cidadão. Eu trago aqui uma pauta que é um pouco polêmica, porque isso não é muito comum no Brasil. Os americanos fazem muito o sistema de recall, né? Então, que é você, de uma certa forma, avaliar mandatos, tanto mandatos eletivos quanto mandatos de nomeação por parte do Poder Executivo. Você acredita que, em algum momento, a gente melhorando a eficiência de um órgão como a ouvidoria, que já atua muito, eu tenho consciência disso, a gente sabe muito do trabalho da ouvidoria, mas está trazendo aí algumas informações importantes, por exemplo, eu não sabia que ela estava tão próxima assim do CCO, mas a tendência é a gente ter cada vez mais na palma da mão a percepção do cidadão lá na ponta de como é que as coisas estão acontecendo. E é provável que a gente possa chegar num ponto no Brasil, uma cidade como Santos, que é uma cidade de vanguarda, pelo menos historicamente, a gente comece a chegar num ponto onde o cidadão fique mais empoderado e fala, bom, eu acho que temos que fazer Vale a pena. Vale a pena, é isso aí. Uma troca, isso aqui não está funcionando bem. Você acha que a gente pode caminhar para uma evolução desse nível ou estamos muito longe? Não, eu acredito que a gente tem que caminhar para isso, né? O mobile, o aplicativo na palma da mão, ele é o que a sociedade escolheu trabalhar nesse momento, né? Nós estamos vivendo uma outra transição tecnológica que é a inteligência artificial, né? Isso aí a gente sabe que a nossa geração foi a que mais foi submetida à mudança de tecnologia. Sim, verdade. Né? Hoje de manhã... Ela não viu, mas a gente conhece. Meu pai falava muito. É isso aí. A Elisângela não sabia. Nessa época e tal. A gente comprou telefone. Comprou telefone, plano de expansão, né? Vou sair bem feliz daqui hoje. Hoje de manhã, chega, você dá uma rodada de tela, né? Aí apareceu para mim um vídeo da Shakira, aquela cantora, Shakira, em 2002, vendo pela primeira vez um telefone celular com câmera. Né? Apareceu para mim lá, eu falei, caramba, 2002. 20 anos. Você acaba perdendo a percepção de tanta... Cara, ela assim, mas era com câmera, mas isso é uma câmera? Ela fala no vídeo, eu falei, olha, numa viagem para o Japão, então só lá que tinha em 2002 telefone celular com câmera. É uma mudança fenomenal em tão pouco tempo. E nós precisamos nos adaptar. A questão do aplicativo na palma da mão, com os serviços e tal, é um caminho. A gente vai ter que chegar lá, né? Por exigência do próprio cidadão. Quem não entender isso vai acabar ficando fora do mercado, fora dessa percepção de qualidade. E a gente precisa investir, com certeza, nesse sentido também. Você está falando de investimento. Eu falei de escola e professor é sempre assim, né? Acaba trazendo a escola para a conversa. Existem ações educativas para as pessoas entenderem que elas têm esse acesso à ouvidoria e como que elas fazem para acessar, ações que aconteçam nas áreas que a gente sabe. Mesmo, né? De ela usar o espaço, exato, de ela usar o canal. A gente sabe que nos bairros mais centrais, e as pessoas que estão ali, os mais jovens, de repente, eles têm um pouco mais de acesso e acabam mas não sabem usar, essa mas que é a não sabem diferença. usar. O mais, vamos dizer assim, tradicional, mas isso, ele quer falar, ele sabe como falar, mas não sabe como falar. Como acessar. E o mais novo que sabe como acessar, ele não quer falar. Como é que a gente faz? Tem essas ações? Eu sei que existe o ouvidor... Aluno ouvidor, não é isso? Acho que está até para lançar agora. Isso.
Estou bem informada, tá vendo? Mas tem pessoas que não têm esse acesso, que não estão informadas. Então, como que está essa conversa dentro dos diversos espaços em Santos para que as pessoas entendam a função da ouvidoria? E o SIC também é com vocês, não é? Sim. Também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para que as pessoas entendessem como que elas acessam a ouvidoria. Bem legal, né? Porque, assim, eu falo do aluno ouvidor depois, aqui no final, mas nós temos, por exemplo, o Conselho Municipal de Usuários do Serviço Público. Amanhã eu tenho reunião do Conselho Municipal de Usuários do Serviço Público. São representantes de vários locais da cidade que se reúnem uma vez por mês e avaliam a qualidade do serviço das pastas. Por exemplo, amanhã eles já pediram a presença de um representante da saúde. Certo. Tem uma necessidade grande, as questões de dengue acabam também necessitando de esclarecimento. E deve chegar muita questão da ouvidoria para você, né? Sobre a saúde. Chega muito. A saúde está em segundo no ranking, só perde para a zeladoria na questão de buraco em rua, e a gente está aí com essas manifestações trabalhando sempre. E conversei com o secretário Fábio Lopes, que é o secretário de saúde, ele vai encaminhar essa pessoa, excelente, né? Ele foi secretário de Cultura em São Vicente antes de mim. Foi secretário de São Sebastião também. Tem grande experiência, então sabe quando a gente fala, tá com febre, tem que atender, não adianta vir na semana que vem. Então amanhã nós teremos essa presença do Conselho, né, Municipal de Usuários de Serviço Público. Essa é uma forma. Fora isso, todos os programas de voluntariado, todas as pontas de acesso, tudo a gente busca educar. Eu vou participar na quinta-feira também de uma das reuniões do segundo Conselho de Segurança. Vou fazer uma apresentação sobre ouvidoria presente. Legal. Sobre como que a ouvidoria está presente nos bairros e precisa estar acessível a todos. Então, o processo de educação é um processo contínuo. Todas as oportunidades que a gente tem, a gente fala de como usar os serviços, como que o cidadão pode participar e tal. Na quinta-feira, nós teremos uma tenda na Praça Mauá, quinta-feira agora, dia 20, na Praça Mauá, ali justamente para estimular. A gente saiu do prédio e está indo lá para a rua, falou assim, vem falar comigo. Cidadão, né? Faça a sua listinha, já prepare e leve lá na quinta-feira. Vai lá, vai ser atendido e a gente está buscando aí realmente cumprir aquilo que prometeu, que é aproximar. Então, fora isso, eu tenho verificado a qualidade do serviço telefônico, né? Então, há uma instabilidade no 62, que a gente precisa resolver. Eu tenho reunião com o Departamento de Tecnologia, então isso é uma verdade que precisa ser dita. Há uma instabilidade no 62 que precisa ser melhorada. É uma questão de telefonia, né? De operação dos sistemas. Precisa ter infraestrutura, né? Principalmente nas áreas de limite entre municípios. Então, por exemplo, o cidadão que mora muito próximo de São Vicente, a antena que está ali, quando ele liga o 62, acaba caindo lá na Guarda Municipal lá de São Vicente. É ruim demais e a gente precisa de alguma maneira resolver isso. Esses dias nós atendemos um cidadão do Guarujá. Por quê? Porque mora muito perto ali, Santa Rosa, pertinho da ponta da praia. Em vez de jogar para o Guarujá, joga para cá. Jogou para cá. Essa parte de tecnologia acaba prejudicando a qualidade do nosso serviço. Então nós temos que ter uma aferição de quanto isso prejudica, como que a gente pode melhorar e resolver. Essa é a questão, esse é um dos focos que eu estou tendo agora também. Então, é aproximar. E aí, falando sobre o aluno ouvidor. O aluno ouvidor é um grupo de alunos que tem a sua escolha feita pelas próprias escolas, pelos próprios grêmios estudantis. Então, cada escola, cada grêmio escolhe um aluno ouvidor, ele passa por uma capacitação. Nós tivemos 32 no ano passado e a gente quer aumentar isso esse ano. A eleição dos grêmios está acontecendo agora, neste período. Isso só nas escolas municipais? Só nas escolas municipais. Por enquanto, só nas escolas municipais. Eu já coloquei como meta de estudo para a minha equipe para que a gente possa expandir para as estaduais no período sequente e depois as particulares. Eu acredito que a gente precisa envolver todo mundo mesmo.
O municipal é o que tem hoje, é o que o regimento permite. E ajudar, né, mesmo a criar esse senso de cidadão. Eu defendo, bom, é o que a gente está falando, a gente acaba trazendo para a escola, mas se você não pegar nessa base e ensinar que aquele adolescente hoje, aquela criança, ele também é um cidadão, que ele pode dialogar, que ele pode pedir, pode exigir, aí tem que nascer lá. E o aluno ouvidor é um caminho para isso. E é um exercício da cidadania. Exatamente, da democracia até, né? Da democracia participativa, não só não dá pra ser elegendo, apático. exatamente, tem que ter voz dentro da sociedade, né? E o programa Aluno Ouvidor é um programa bem legal, que a gente tem o desafio de ampliar, né? E é trazer às escolas, o ambiente escolar, esta cultura de participação cidadã, de protagonismo. Porque o protagonista é o cidadão, a gente precisa trazer isso, né? E há um outro desafio também neste sentido. Hoje, eu tenho dos 10 bairros que mais acionam a ouvidoria, nenhum da Zona Noroeste. Nenhum dos morros. Isso é bom? Isso é ruim? Será que não tem problema lá? O que está acontecendo na Zona Noroeste? Como é que não está chegando? Como é que não está chegando? Por que eles não acionam? Eles buscam outros caminhos? Tudo bem. A gente só precisa entender, disponibilizar para que possa haver maior participação. Não que não se manifestam, mas não estão entre os top 10 de manifestação. Nem a favor nem contra, nem elogiando, nem a favor nem contra. Esses dados, eles de alguma forma interferem no planejamento de audiências públicas? Vocês usam esses indicadores da ouvidoria para orientar a pauta de audiência pública ou isso não tem? Não, hoje não. Hoje não, Sérgio, não é utilizado, não que eu saiba, tá? A não ser que haja uma solicitação por parte do parlamentar, do vereador, no agendamento. Se ele me pedir, a gente vai lá e busca e formata a informação da maneira que for preciso. Quanto de habitação tem reclamação ou participação na Zona Noroeste? A gente faz isso, dá para fazer. Hoje, né, até complementando a sua pergunta sobre agregar inteligência, o nosso sistema permite colher dados de acordo com essa demanda. O que a gente faz? A gente hoje quantifica para melhorar o serviço, né? Não para ver quanto que tem de reclamação no Boqueirão, no Macuco, no Marapé. Então a gente vai quantificando isso para que possa dar uma orientação às secretarias, às prefeituras regionais, de melhor foco e melhor resposta. No caso da audiência pública, que é um instrumento super legal, bacana de participação também, se tiver um tema de saúde, a gente verifica. A manifestação sobre tal tema na ouvidoria, a gente consegue ver se houve em 2025, nos 12 meses de 2024, sobre habitação, saúde, vazamento de água, dá para levantar tudo isso. Bom, gente, estamos indo para o final. A última rodada para vocês fazerem aí as considerações finais, se quiser colocar alguma questão mais por ir embora, temos aí 5 minutinhos só para vou colocar só mais uma. Tem um monte aqui, mas enfim. Né? Passou rápido. Já que não dá tempo, só mais uma que é sobre o orçamento participativo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Parece que agora é dia 19/3 que começa, né? Isso. E aí você explicasse também para o cidadão que está assistindo a gente como que ele faz. Eu sou morador de Santos, como é que eu participo desse orçamento? Opa, tem um orçamento que eu posso interferir? Como que é? Como que funciona isso? Não, bem legal, muito bem falado assim essa questão, porque o orçamento participativo é uma escolha do cidadão onde o governo vai investir e quais projetos, né? Então, por exemplo, o conselho, os conselhos das as associações de moradores, conselhos de moradores, eles apresentaram um projeto para o orçamento participativo. Este projeto é submetido a uma eleição, uma avaliação, uma triagem, uma eleição, e ele foi escolhido para receber um recurso do orçamento. Isso é bom. Por quê? O cidadão ele entende como prioritário a participação dos conselhos na administração pública e a administração também entendeu que merecia investimento. O orçamento participativo é uma oportunidade que o cidadão tem. Quando começa aí? Dia 19. Dia 19. Depois de amanhã. Já está aí, é isso aí. Depois de amanhã. Então, já começa esse processo de escolha e participação do orçamento. O orçamento, ele, assim como
as emendas parlamentares, que parte do orçamento é destinado às emendas parlamentares, que vai para a Câmara de Vereadores. O orçamento participativo também é uma parte desse orçamento que é destinado a projetos. Então, é um momento importante para o cidadão. Querendo ou não, não é parte da ouvidoria, mas também é uma participação do cidadão, né? Fundamental, fundamental. Eu costumo dizer que você quer melhorar alguma coisa, você olha quanto que foi destinado no orçamento Sim. para o ano que vem. Se não foi destinado nada, dificilmente você vai conseguir agregar alguma melhoria naquele item, naquele tema. Né? E a participação cidadã é fundamental. Né? Isso vale para tudo, vale para audiência pública, vale... O cidadão ele ainda não criou, já está tudo resolvido, não vou. Pelo contrário, é o momento certo de ele pegar e levantar a mão dele. De ele falar, não concordo, olha, vai me afetar, vai afetar o bairro, o Conselho de Segurança, enfim. Ele tem que começar a criar esse hábito não de é só participar. Votar, né? Não é só votar. Votar é uma das formas, mas a participação durante todo o mandato é importante para que possa ter esse alinhamento do dia a dia, né? Acompanhar, verificar as métricas, eu acho que esse é o processo. Bom, estamos chegando no final, que eu pedi para a produção deixar a câmera fechar no Marcos Libório. Ele que é o secretário, ele foi secretário municipal, né? E hoje é o ouvidor público em Santos, foi vereador em Santos, já foi secretário de Meio Ambiente, é engenheiro com pós-graduação em eficiência energética, em marketing e gestão do serviço público, atualmente faz mestrado em ciência da tecnologia do mar pela Unesp, já atuou em empresas privadas, foi gestor de áreas de relacionamento com a indústria, engenharia, obras e inspeção em combate a fraudes, eficiência energética, comercialização de energia. Atuou ainda no terceiro setor como presidente de ONG, com diversos trabalhos sociais no Brasil e no exterior, por exemplo, aqui no Haiti. Libório, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Espero contar com a tua participação em outras oportunidades. Eu que agradeço, Sérgio, Elisângela, Alessandro. Vocês foram uma bancada que bem participativa, mas muito gentil. Obrigado, agradeço bastante. Sempre que eu tiver a oportunidade assim, de falar a respeito do meu trabalho, eu faço o que eu gosto e eu faço porque eu gosto. Senão, não vale a pena, né, você sair de casa, né, para trabalhar. Eu gosto desse relacionamento com o cidadão, eu gosto de qualificar o serviço público para que a gente possa entregar mais. Antes de ser secretário, antes de ser vereador, a gente é cidadão. E a gente ama Santos, a gente ama o lugar que vive. Nós temos que deixar uma cidade também para os nossos filhos aí com qualidade, com sustentabilidade, e trabalhar nisso me dá prazer. É por isso que a gente de alguma maneira vai continuando. A gente percebe pelo teu entusiasmo. Alessandro? Só isso, só agradecer a presença e fazer o trabalho, né? Fazer o povo entender que falar com a ouvidoria não dói, não é só para reclamar, pode elogiar também se o serviço funcionou, é o colo, né? É o colo da prefeitura, é a ouvidoria. Você já foi ouvidor, você sabe disso. O elogio é até uma métrica, né, de entendimento do que está dando certo. Então, muito obrigada, Alessandro, obrigada, Sérgio, pelo convite, Libório, obrigada e sucesso aí nessa caminhada. Muito obrigado. Convite nada, você agora já está ralando. Escalado. Já está ralando comigo aqui. E obrigado a você, claro, por acompanhar mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras aqui nos canais do Protagonismo Cidadão. Hoje recebemos o ouvidor municipal de Santos, o engenheiro Marcos Libório. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Até a próxima semana.